paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma aula em nossa Escola Bíblica Dominical, classe dos juvenis, nossos adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos. E nós estamos indo para a nossa lição de número 8. Antes de iniciar a lição, gostaria de convidar você a se inscrever no canal da BD, a dar like nesta aula e também a compartilhar para que outras pessoas também possam refletir sobre os assuntos aqui tratados. Espero que sua semana tenha sido uma semana abençoada, uma semana na graça do nosso Salvador. E nós iremos hoje adentrar aqui aos estudos, a reflexão desta semana, que é o papel da liderança na igreja. O tema da nossa aula desta semana é o papel da liderança na igreja. Qual é o papel dele? O que ele tem a ver com a igreja, Quais são, onde que ele deve ser atuante, Então, iremos discutir sobre a importância da liderança da igreja. Também iremos tentar descrever as qualificações de um bom líder, Como que ele, quais qualificações ele precisa ter ou precisa estar qualificado para que ele seja um bom líder. E também refletir sobre a vocação de cada um de nós que temos para exercer a chamada de Deus em nossa vida, porque Deus ele tem chamada para todos e uns é para a liderança, Então, se você tem chamada de liderança, vamos refletir sobre essa sua chamada, sobre talvez o que você necessite fazer, e a lição já vai te dar alguns nortes de como que deve ser a sua vida sendo um vocacionado à liderança cristã. Então já vamos aqui para o texto bíblico, Colossenses 4,17, que diz assim: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. O apóstolo Paulo aqui está falando isso: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Ou seja, se você tem um ministério de liderança do Senhor, você precisa estar atento a ele para que você consiga cumpri-lo. Que você consiga cumprir. Então, estar atento à chamada e ao ministério do Senhor, para que esse seja executado em sua vida, para que você execute o ministério do Senhor em sua vida. E nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14, que diz da seguinte maneira, versículo 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memórias de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito vê-lo, lembrando das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Versículo 6. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, sou antes participante das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e encheu com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, qual aboliu a morte, trouxe luz e vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios,
por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Versículo lindo. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aqui é uma instrução do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, em sua carta enviada a ele, dando instruções de como que ele deveria se comportar em relação ao dom de Deus que estava dado a ele, que é o dom de pastorear, o dom de liderar, o dom de estar à frente de uma comunidade e de ajudar a conduzir esses irmãos pelo Evangelho. A liderança cristã não se resume apenas em um cargo. Trata-se de uma vocação, de um chamado, de algo que Deus olha para você e te chama para fazer. Ser líder cristão não é simplesmente ser um mandatário. Segundo Timóteo 1, no capítulo 1, do versículo 9, fala assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação em graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ou seja, a vocação de liderança que você tem, a vocação de Deus em sua vida não é algo escolhido por você, mas é algo colocado por Deus. A vontade que você tem de exercer o ministério, de ser um pastor desde cedo, desde agora adolescente, é justamente dada por Deus, e por isso que essa vontade ela sempre vem à tona e ela está tão forte e tão presente em sua vida. Então Deus ele chama os seus líderes. Ele tem esta característica de chamar aqueles nas quais ele usa o critério dele, né? O Deus, eu estou falando de Deus, Deus ele usa o seu próprio critério para chamar aqueles para a liderança. Mas qual que é a importância da liderança na igreja? Qual é o propósito desses líderes na igreja? Então, temos que entender sim a importância da liderança com o seu propósito, pois o seu propósito é justamente de conduzir, é de ajudar, na verdade, é de ajudar a instruir, é de instruir as pessoas, ajudar as pessoas a continuarem seguindo para o caminho dos céus, com o propósito de que a salvação continuasse a ser anunciada, a ser pregada. Cristo ele escolheu 12 homens para que continuasse pregando o evangelho após a sua morte. Ou seja, esses 12 homens que foram escolhidos, já foram escolhidos para a liderança, pois eles seriam os pioneiros do evangelho na época de Jesus. Seriam os pioneiros da igreja, seriam aqueles dos quais iriam fazer outros discípulos, fazer outras pessoas seguidoras. Então eles se tornariam indubitavelmente líderes, como se tornaram. Então foi Jesus que os chamou para que eles ajudassem a continuar propagando o evangelho de salvação. É um dos deveres do líder, propagar o evangelho de salvação. Olha o quanto que é importante. A primeira importância que nós estamos vendo aqui é da continuidade da pregação do evangelho. São os líderes que coordenam isso e que também fazem isso. Do mesmo modo, a igreja da atualidade, assim como Cristo fez, ela precisa de líderes para ser conduzida. Jesus ele precisava conduzir as pessoas que iam sendo salvas e ele escolheu os 12 apóstolos. Agora a igreja de hoje, a igreja local e a igreja universal de uma maneira geral, ela precisa de líderes que continue levando o evangelho e instruindo as pessoas a fazerem aquilo que deve ser feito. O Senhor, segundo a sua soberana vontade, ele escolhe não apenas as pessoas que têm condições de exercer determinado cargo. Talvez você imagine, eu não tenho chamada para pastor, eu não tenho chamada para ser um
um missionário, um diácono, um presbítero, não tenho esse tipo de chamada. Mas deixa eu falar uma coisa para você, quem chama é Deus. E Deus, ele não chama apenas os capacitados, ele capacita os chamados, os escolhidos. Deus não escolhe apenas os capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. Deus sim, ele chama os capacitados. Um exemplo disso é Deus, ele chamou Paulo, porque Deus precisava de situações em que Paulo já tinha habilidade com a sua vivência, né, grega, em ser uma pessoa importante no império. Então Paulo, ele já tinha já falava outros idiomas, uma pessoa culta, então ele teria mais desenvoltura para tratar com pessoas mais cultas. Então Deus chamou ele. Só que nada impediu de Deus chamar alguém mais simples, como foi o caso de Pedro. Paulo tem um magnífico trabalho na Bíblia, mas se você for olhar, quem que pregou e quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus foi o sermão de Pedro, lá em Atos, logo depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Pedro, um pescador, um homem simples da época, um homem que não entendia praticamente nada das coisas que Paulo entendia, foi ele que pregou e quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Paulo, com toda a sua sabedoria, não há um registro bíblico que fale que ele pregou e quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Porque são chamadas específicas. Deus chamou Paulo com propósito, Deus chamou Pedro com outro para trabalhar em áreas talvez iguais em relação à pregação do Evangelho, mas em áreas diferentes. Então, note que você não pode usar como desculpa que você não pode fazer o que você não é capacitado para fazer algo. Não, Deus, ele te capacita e te usa. Mas isso não quer dizer que agora você vai cruzar os braços e não vai fazer mais nada na sua vida. Não, você precisa estar buscando a Deus e buscando sempre conhecimento, para que quando Deus começar a te usar, você tenha mais desenvoltura, né? Tenha mais, como nós chamamos de jogo de cintura em tudo que você se propôs a fazer. Atos capítulo 1, versículo 8 fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, quando o Espírito desceu sobre os discípulos, Deus deu poder a eles. Então isso tem a ver com capacidade. Quando você tem a chamada de Deus, você se envolve com Deus, o Espírito de Deus entra em seu coração, você agora está sendo capacitado pelo próprio Deus para fazer a sua obra, para fazer a sua obra de liderança especificamente. Mas qual é o papel do líder na igreja? Vimos a importância, como é importante o líder e como é interessante a questão da chamada. Então, qual que é o papel do líder na igreja, na comunidade, né? O líder, ele é aquele que coopera para o aperfeiçoamento de todos os santos. Ele coopera para o aperfeiçoamento de todos os santos. Ele trabalha nisso. Ele trabalha para que todos os frutos continuem dinâmicos e continue com frutos bons. O papel do líder é ajudar, é pegar na mão e conduzir as pessoas aos caminhos do Senhor. O papel do líder é liderar, é ensinar, é dar as diretrizes. Você faz isso, você faz aquilo, você anda assim, você anda assado, e assim ele continua coordenando tudo, fazendo com que tudo funcione de maneira harmônica. Esse é o papel, é um dos papéis importantes do líder, e talvez o mais importante, que é essa de coordenar, é de liderar literalmente, é de fazer as coisas acontecerem. E tudo isso para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Mas qual que é a base da liderança cristã? Nada mais, nada menos do que o próprio Deus. A base da liderança cristã é base bíblica, totalmente baseada em Deus. E qual é o perfil bíblico de uma liderança cristã? O que a Bíblia requer? O que a Bíblia espera de um líder cristão? O líder cristão precisa ter em sua identidade fundamentada no amor de Deus e manter um relacionamento permanente e íntimo com o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça. Qual é o perfil de um líder? Em primeiro lugar,
que tenha fundamental amor por Deus e que mantenha um relacionamento e permanente íntimo com esse mesmo Deus que é o cabeça e saiba liderar. Esse é o perfil de um bom líder, alguém completamente voltado para Deus que faz a vontade do mesmo. O perfil do bom líder é justamente esse, porque existe vários tipos de líder. Existe um líder mais tranquilo, existe aquele mais agitado, existe um líder que trata uma situação de uma forma, existe um líder que trata uma formação de outra. Então cada líder tem suas semelhanças e suas diferenças. Então isso cabe a nós, eu e você, a entender uma coisa. Muitas das vezes nós estamos na igreja e acontece um remanejamento de pastores. Isso é comum acontecer. E muitas pessoas com isso desanimam, outras decidiam, outros acompanham esse pastor. Nada contra quem acompanha o pastor por gostar dele. Agora, quando a pessoa desanima, aí é problema. É problema porque o perfil do líder não deve ser o que determina você estar na igreja ou não. Quando você desanima porque um pastor foi transferido de uma determinada igreja, mostra que você estava baseado no perfil dele, na vida dele. A sua fé estava nele, você estava ali por causa dele, não por causa de Cristo. Quando você está completamente atrelado a Cristo e você está na igreja por Cristo, entra pastor e sai pastor, e a sua fé continua inabalada, porque você é baseado em Deus e não em homem. Então, cada pastor tem o seu, cada líder no geral tem as suas características, sejam elas para você positivas ou negativas, e você tem que saber trabalhar diante de tudo isso. E nós temos exemplo a seguir em relação à liderança, e esse exemplo é o nosso Salvador Jesus Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo de liderança. Cristo, ele foi excepcionalmente perfeito em tudo, enquanto aqui ser humano na terra, e ele sempre foi perfeito, mas estou falando e me referindo como ser humano. O estilo de liderança adotado por Jesus Cristo é fundamentado na integridade. Na integridade, ser íntegro. Se ensina ou não, o que passa disso é procedência maligna. Na motivação, Jesus olhava para os seus discípulos e falava assim: olha, vocês farão obras maiores do que as minhas, porque eu vou para o Pai. Olha, eu estou indo para o Pai, mas não se preocupe, porque tem muitas moradas lá. Se não tivesse, eu iria falar para você que eu iria fazer as moradas para vocês. Olha como esse Jesus líder, ele motiva a sua turma, porque os discípulos estavam ficando tristes em saber que estava se aproximando da morte de Jesus. Jesus, não, continue animado. Então, seguir como exemplo a liderança de Cristo é saber que Cristo, ele adotou integridade em primeiro lugar, ele era verdadeiro e ele também motivava o seu grupo. E em terceiro lugar, primeiro, como exemplo, ele era fundamentado em integridade. Segundo, ele motivava o seu grupo. E por último, ele tinha uma vida e baseava-se a sua vida completamente, suas condutas em amor. O líder é aquele que ama. O líder é aquele que ama os seus liderados e não olha para o liderado como alguém inferior, mas olha como alguém que pode também passar instruções e ensinar, inclusive a ele. Cristo como líder não era autoritário, porque tem pessoas que pensam que uma posição de liderança é eu mando e você obedece, e não é assim. Cristo, ele exercia liderança de uma maneira educada e ele quer que as pessoas o aceitem e faça a vontade dele de maneira também voluntária e não obrigada. Você tem que fazer porque você quer, não porque você está sendo obrigado a fazer. Isso é magnífico. Isso é lindo. Jesus mostrou com atitudes que um líder, às vezes, ele precisa calar. Ele não precisa responder. Também ele falou que há momentos que é necessário que o líder seja ágil e tenha respostas na ponta da língua. Chegaram para Jesus e perguntaram: você é o Cristo? Ele falou: tu está dizendo. Ou seja, ele se isentou porque eles queriam que ele falasse que sim, estava procurando uma maneira de matar Jesus.
E existem outros momentos também que ele precisa ter respostas ágeis. Sabe da mulher samaritana que foi pega em adultério? Falaram para Jesus: Jesus, ó, essa mulher foi pega no ato de adultério, e aí? Vão apedrejar, não é isso que a lei fala? Ele, com seu poder de liderança incrível, olha para aquela multidão querendo pegar ele e fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos saíram do menor ao maior, porque não conseguiam pegar esse líder que tinha respostas à altura, respostas inteligentes, respostas criativas e que de fato deixava eles sem ter uma atitude. Mas quando era necessário também recuar, ele recuava, ele parava. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Mas qual que é a vocação de uma chamada à liderança? Quando você tem uma chamada para a liderança, você é vocacionado. O chamado divino para o santo ministério é um requisito imprescindível na vida de quem deseja tal posição. Às vezes a pessoa ela quer ser um líder na igreja, ser um pastor, ser um líder daqui ou dali, não porque ele quer servir a Deus, mas porque ele quer ele quer ter uma satisfação pessoal, ele quer estar superior às outras pessoas. Mas se Cristo não tiver de fato te chamado, você está indo em caminhos errados. Você tem que exercer aquilo para qual Cristo te chamou e não querer aquilo que você acha que é bom porque você será superior a outra pessoa ou não. Existe um chamado coletivo à liderança ou um chamado de Deus. Todos nós fomos chamados à grande comissão. Jesus nos ordenou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Só que esse aqui é um chamado universal para todos aqueles que aceitaram Jesus. Ele chamou todos para fazerem isso, fazerem esse papel de líder, de instruir as pessoas. Mas existe também o chamado individual, ou o chamado específico. Esse é quando Cristo olha dentre várias pessoas e olha para você, enxerga você e te chama para a sua obra. A igreja do Senhor como um corpo, ela necessita de uma variedade de membros. E cada membro eles trabalham em si para que todo o funcionamento do corpo funcione. Então o chamado específico tem a ver com isso, porque Jesus ele chama uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para ensinadores, e aí vai. E toda essa cadeia acaba juntando e transformando em uma liderança que está apta a conduzir o povo de Deus e ajudar a conduzir o povo de Deus para a vida eterna com o Pai. Então o líder, ele é muito importante, porque ele é que organiza e mantém toda a estrutura, e também é aquele que é um intercessor pelas almas dos santos. Um líder bíblico é aquele que ama, é aquele que tem a sua vida completamente baseada em amor. Um líder bíblico é aquele que não é autoritário, mas ele dá situações e ajuda as pessoas a chegarem a soluções. Então, reflita sobre a liderança da sua igreja, olhe por ela. Busque a Deus por ela. Fale para que Deus, peça para que Deus ajude a nossa liderança, para que eles continuem fazendo um bom trabalho e para que o nome de Cristo continue sendo glorificado. Que Deus em Cristo te abençoe. Que a sua semana seja uma bênção na presença de Deus e que tudo que pusermos as mãos isso venha prosperar. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Amém.